Olá, estamos começando mais um Café com Bíblia e hoje a gente vai encerrar o nosso estudo sobre Tiago. E eu fico muito feliz com você que chegou até o fim dos 5 encontros sobre Tiago. E eu quero convidar você a ler agora o capítulo 5, então, desse livro que nós estamos estudando. E lá diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje, né? Ele traz vários assuntos. Tiago está concluindo a carta dele. Quando a gente está escrevendo para alguém, sabe, quando sobra só aquele finalzinho lá, a gente ainda quer colocar tudo aquilo que a gente tem de importante para dizer para as pessoas. E aqui o Tiago trouxe para nós aquilo que ele ainda queria dizer para aqueles que eram os seus destinatários, mas também para nós que lemos essa carta hoje e que também cremos em Jesus. Eu quero convidar você a ter um momento de oração antes da gente começar esse estudo. Sabe, a gente sempre é muito tentado a ler a Bíblia e ler como se ela fosse um livro qualquer. Mas a palavra de Deus não é um livro qualquer. E por isso nós sempre somos chamados a pedir que Deus nos apresente a sua palavra, que Ele nos ensine, que Ele nos explique aquilo que Ele está dizendo. Por isso também que eu quero convidar você a ter esse momento de oração comigo, antes da gente meditar sobre aquilo que a palavra está nos dizendo. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigada porque temos acesso à Tua palavra. Obrigada porque há muito tempo atrás Tiago decidiu escrever essas palavras para aqueles cristãos que estavam precisando. E porque hoje elas podem trazer vida e orientação também para nós.
Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração nesse momento, para que de fato sejamos transformados de dentro para fora, pela Tua palavra e pelo Teu poder. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, meu cafezinho está pronto, gostoso, e vamos fazer esse estudo então. Por que a gente toma um café lendo a Bíblia, né? Por que café com Bíblia e não porque só Bíblia? Eu acho que a gente vai criando em nós um costume de fazer da leitura da palavra algo chato, algo difícil, algo obrigatório. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira prazerosa. Deus quer que nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento de amizade, de um relacionamento de verdade e não só feito de obrigações. No último ABC, o David falou sobre isso, sobre o relacionamento de amigos e de servos. E Deus quer que a gente tenha um relacionamento de amizade com Ele. E por isso, a gente não senta, super disciplinado e pensar que é chato quando a gente vai sentar e conversar com um amigo. A gente traz um café, a gente faz um bolo, a gente se diverte. E também o nosso relacionamento com Deus pode ser assim. Mas então vamos passar lá para o nosso texto. Tiago começa falando para os ricos. Ele fala para eles: agora, ricos, chorai, lamentando por causa daquilo que ainda vai vir contra vocês. As riquezas de vocês, elas são corruptas, e as roupagens de vocês são comidas de traça. O ouro e a prata foram enferrujados, e aí por diante ele vai falando de coisas ruins que vão acontecer aos ricos. Mas a gente precisa logo de início saber que não é qualquer rico que o Tiago está dando a mensagem. Não é para todos aqueles que têm um pouquinho mais de dinheiro do que outros. Ele está falando com ricos que são injustos aos olhos de Deus. Com ricos que só pensam em reter e que fazem um mau uso da sua riqueza. Tiago começa dizendo para essas pessoas que a riqueza delas, ela vai se desfazer. Que tudo aquilo que elas se esforçaram tanto para conquistar, isso vai ter um fim. E, inclusive, os corpos delas vão ser devorados. O mal que o Tiago fala que vai acontecer com as riquezas e com os ricos injustos, não é um mal que vai vir sobre essa vida e nessa terra. A gente sabe que às vezes acontece que algum rico faz mau uso do seu dinheiro e acaba sofrendo por causa disso. A gente sabe que alguns corruptos vão acabar presos e vão sofrer as consequências do seu mal aqui na terra. Mas a gente também sabe que muitas injustiças acontecem no nosso mundo e nem todas elas são punidas. Nem todas elas são reconhecidas ou são vistas. E o Tiago está falando que todo injusto vai sofrer por causa da sua injustiça. Todo rico que fez mau uso do seu dinheiro vai sofrer por causa desse mau uso. E é o mal que ele está prevendo para os ricos injustos, não é um mal terreno, mas é o mal do dia em que Jesus vai voltar e julgar tanto os ricos quanto os pobres. E nesse momento ele diz ali que a ferrugem, a transitoriedade, ou seja, o fato daquilo que eles conquistaram ser algo passageiro, isso mesmo vai provar contra eles. Vai ser uma testemunha, as riquezas deles que se desfizeram vão ser um testemunho do quanto eles foram injustos e do quanto eles merecem serem punidos. Lá em 1 Coríntios 3 nós lemos o seguinte: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que o Tiago e também o Paulo sabiam e nos avisaram, nos alertaram, é que tudo o que nós fazemos, todas as nossas obras, tudo aquilo que nós adquirimos nesta vida,
vai passar pelo fogo do juízo, vai passar pelo fogo do julgamento de Deus, uma prova de fogo. Não é literalmente o fogo, mas a gente pode entender como o fogo como a ira de Deus. A ira de Deus, que é um Deus justo, onde o próprio Deus vai provar: isso aqui foi justo, isso aqui foi verdadeiro, isso aqui foi falso, foi injusto, foi corrupto, foi passageiro. Deus mesmo vai fazer essa prova. E diante do fogo, da ira, da justiça de Deus, só vai continuar firme aquilo que foi construído de uma maneira justa, de uma maneira correta. E o que a gente vê em 1 Coríntios 3, ele fala como dos materiais que nós usamos para construir. Ele fala da diferença entre o ouro, a prata, as pedras preciosas, ou a madeira, o feno e a palha. Nós conhecemos bem o fogo e o que o fogo faz com palha, com madeira. Nós sabemos que ele se consome, ele faz virar cinzas, ele mostra o quanto a palha, a madeira, o feno, quanto tudo isso é simples, o quanto tudo isso é frágil. O fogo prova a fragilidade das obras. E é isso que vai acontecer também no dia do juízo final, onde ricos e pobres vão passar com a sua construção, com os seus materiais pelo fogo, mostrando aquilo que foi feito em cima da verdade, construído com pedras preciosas, não literalmente, mas com aquilo que dura de verdade, e aquilo que foi construído de uma maneira frágil, de uma maneira passageira. E o que o Tiago nos mostra é que a riqueza, especialmente a riqueza conquistada de maneira injusta, de maneira corrupta, ela é palha, ela é frágil e ela não vai aguentar, suportar passar pelo fogo no dia do juízo final. Ela vai ser a prova contra aquele que a construiu. Ela vai testemunhar contra ele dizendo: você só buscou por coisas passageiras, você só construiu com coisas frágeis. E eu pergunto para você, e a mesma pergunta eu faço para mim: alguma coisa do que nós construímos pode suportar a esse fogo? O que você está construindo? Está sendo feito com palha, com feno e madeira? Ou está sendo feito com prata, com ouro e com pedras preciosas? Você está investindo em coisas que realmente vão durar e vão suportar o fogo do julgamento de Deus? Ou você está construindo com aquilo que vai tornar o fogo ainda maior, que vai tornar a ira ainda maior? Não que a riqueza em si seja pecado, mas reter bens, reter a riqueza, reter aquilo que priva alguém de viver os seus direitos, de viver uma vida que tenha o mínimo necessário, esse é o problema. É quando o que nós temos está sendo tirado da vida de alguém, é quando o que nós retemos está prejudicando outra pessoa. É sobre isso que o Tiago está falando. E ele diz sobre esses trabalhadores que retêm o salário dos seus empregados. Você tem que pensar que naquela época não existiam empréstimos, não existia outras formas de conseguir o dinheiro a não ser receber o seu salário no dia esperado. E quando o salário era atrasado ou era retido, podia acontecer com aqueles trabalhadores de que eles fossem sofrer fome, fossem fazer as suas famílias sofrerem pela falta daquele salário. Então, quando aqueles ricos retinham o salário daqueles homens, daqueles trabalhadores, eles estavam privando famílias de viverem com o mínimo necessário. E esse é o problema que o Tiago está apontando. Vocês estão sendo corruptos, vocês estão sendo injustos. Tiago mostra que essa injustiça chegava aos ouvidos de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis 4, sobre a história de Caim e Abel, nós vamos ver que quando Caim matou seu irmão Abel, o sangue de Abel clamava a Deus por justiça. E por isso Deus foi ao encontro de Caim e perguntou: Caim, o que você fez? O sangue do teu irmão está gritando para mim.
Deus é um Deus justo e por isso, sendo Ele conhecedor de todas as coisas que acontecem no mundo, Ele também sabe aonde a justiça está sendo cometida. Verdade é que nenhuma injustiça escapa aos olhos de Deus. A injustiça do político que desvia dinheiro e rouba não escapa dos olhos de Deus. Da mesma forma, a injustiça daquele que ganha do auxílio emergencial do governo sem ter a real necessidade, também não escapa dos olhos de Deus. Quando nós ouvimos Tiago falando sobre ricos, nós sempre pensamos em grandes milionários, em políticos, em pessoas com muito dinheiro. Mas a verdade é que sempre existirá alguém mais pobre do que nós, ou com menos condições do que nós. Isso significa que para essas pessoas nós somos ricos. E por isso nós podemos também nos colocar diante dessa palavra que o Tiago está falando. Como nós estamos lidando com o nosso dinheiro. Talvez você pense que você não é rico, mas se você se comparar com alguém que realmente está em necessidade, você vai ver o quanto você tem. Por mais que você ache que não tem quase nada, que você não é rico. Como nós estamos lidando com o nosso dinheiro. Essa palavra de Tiago e todas as formas da palavra de Deus, ela não nos serve para apontar o dedo para outras pessoas, mas ela sempre quer nos revelar sobre o nosso problema, sobre o nosso pecado. É isso que Tiago quer fazer. Ele não quer que você fique pensando em pessoas com muito dinheiro, mas ele quer que você questione como você está usando o seu dinheiro. Aonde você está investindo? Em palha, em madeira? Ou de fato naquilo que vale a pena e que vai durar e que vai suportar o fogo do julgamento de Deus? Se você se vê como injustiçado, se você está numa situação onde o seu salário está sendo retido, onde você tem sido roubado, os teus direitos têm sido roubados, então Tiago também tem uma mensagem para você. Ele não escreve só para os ricos, mas ele escreve para aqueles que estão sendo oprimidos por causa da riqueza injusta de alguns. Para esses, ele diz: sede pacientes até a vinda do Senhor. A mesma paciência que o lavrador tem aguardando aquilo que ele plantou crescer e frutificar. Essa paciência Deus espera daqueles que sofrem injustiças. Sabe qual é a paciência do lavrador? Depois que ele planta, não tem nada que ele possa fazer. Ele precisa esperar. Não adianta ele ficar soprando a semente, não adianta ele esfregar a semente, não adianta, ele precisa esperar e confiar que o Senhor vai trazer aquilo que ele espera, que o Senhor vai trazer o crescimento. Tiago diz: sejam pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Aquilo que vai acontecer com os ricos injustos está chegando. A justiça vai ser feita assim que Jesus voltar. Aguardem com paciência. Mas acima de tudo, o que Tiago nos mostra é que nós devemos esperar pela justiça do próprio Deus e não termos o desejo e a atitude de tomarmos as justiças com as nossas próprias mãos, porque aí nós também seríamos injustos. Isso não significa cumprir aquilo que é a lei e fazer com que a lei seja vista. Isso não significa que nós não podemos denunciar corrupção. Não significa isso, mas significa que às vezes a gente precisa esperar, porque nós não temos o que fazer. E para nós não agirmos de maneira injusta, esperamos por aquilo que Deus vai fazer com sua justiça. E eu quero deixar bem claro que quando a gente ouve sobre injustiça, sobre sofrer injustiça, isso significa sofrer por algo que você não merece, por algo que você não fez. Por isso, injustiça é diferente de consequência. Consequência é quando nós colhemos aquilo que nós plantamos. Mas a injustiça é quando algo que não merecíamos vem sobre nós, por causa de alguém outro ou por causa de uma coisa que não depende de nós. No versículo 11, Tiago diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tens ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo.
Em outras Bíblias talvez vai estar escrito bem-aventurado, feliz aqueles que perseveram firme. Mas a gente precisa tomar cuidado para não confundir o bem-aventurado com de fato feliz, com uma felicidade, um sentimento de alegria e de prazer com aquilo que está vivendo. Não é disso que o Tiago está falando. Isso não cabe para todos os momentos em que está escrito bem-aventurado na Bíblia. Mas tem muito mais a ver com a aprovação e a recompensa que nós ganhamos de Deus quando nós suportamos com paciência, quando nós perseveramos firmes, quando nós não abrimos mão daquilo que Deus tem prometido para nós e de cumprir a sua vontade, mesmo que nós estejamos sofrendo injustiças. A nossa justiça, o nosso agir corretamente, de acordo com a vontade de Deus, não deve depender da justiça de outras pessoas. Perseverar firme, ainda que esteja sofrendo injustiças. Esse é o convite que o Tiago nos faz. E é o Senhor quem nos capacita a viver dessa maneira. Jó sofreu injustiças. Ele estava sofrendo por causa de coisas que aconteciam na sua vida e ainda tinha amigos acusando ele de uma coisa que ele não tinha cometido. Ainda assim, ele perseverou firme. E é isso que nós somos chamados a viver. Tiago também diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eu acho muito interessante que ele coloca isso aqui para aqueles que estão sendo injustiçados. Porque a nossa tendência é reclamar, é falar mal quando alguém está sendo injusto conosco. E a queixa é completamente o oposto da paciência e da perseverança. Quando nós nos queixamos, de certa maneira, nós estamos buscando fazer justiça com as próprias mãos. E é exatamente isso que Deus não quer que nós façamos. Ele quer que nós depositemos nas mãos dele a justiça. Queixar-se, reclamar, falar mal, vai fazer com que nós nos tornemos injustos. Paciência, perseverança, ao invés de queixa e reclamação. Tiago deixa claro o quanto a nossa vida ela deve ser moldada pelo futuro. E aqui, quando eu digo pelo futuro, não é, de uma certa maneira, viver ansioso. Né? A gente ouve que a definição de ansiedade é viver sempre no futuro, em vez do presente. Mas é a gente saber que aquilo que nós vivemos hoje não é o fim. A injustiça que nós experimentamos hoje, ela não é o fim. A justiça virá em algum momento. E isso nós podemos crer e esperar. Esperar sabendo que Deus vai fazer aquilo que é correto, que Ele vai nos recompensar pela nossa paciência. Por isso, a perspectiva do futuro, daquilo que Deus vai fazer, pode nos fortalecer no presente, a viver a vontade de Deus. Tiago continua falando sobre o juramento, e talvez você já conheça essa palavra e já deve ter se perguntado, né? Afinal, então eu realmente não posso jurar, e jurar é pecado. Mas é bem interessante que o juramento esteja nesse contexto das injustiças. O que Tiago está falando é que o nosso sim, ele deve ser sim, e o nosso não deve ser não. E que nós não precisemos utilizar de coisas maiores e para além de nós mesmos para fazer com que a nossa palavra seja validada. Nós costumamos jurar como se a palavra do juramento tivesse mais valor do que a nossa própria palavra. Ah, eu vou fazer isso. E a pessoa desconfia. Não, eu juro para você que eu vou fazer isso. Parece que nós damos mais autoridade quando nós juramos. Mas o que Tiago está nos animando a fazer é que o juramento não seja necessário, mas que a nossa palavra seja o suficiente. Que aquilo que nós dizemos seja verdade, sem que seja necessário dizer juro por Deus, juro pela minha mãe. Que a nossa honestidade, que a nossa transparência sejam conhecidas pela nossa coerência. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Sabe, que as pessoas acreditem em nós simplesmente pelo fato de nós dizermos algo e não com a necessidade de amarrarmos aquilo que nós dizemos
a algo ou alguém. Confesso para vocês que eu tenho a tendência de dar menos crédito para a palavra de alguém quando a pessoa me diz juro por Deus, eu juro para você. Parece que aquilo soa como uma mentira, porque verdades não precisam de juramento. Elas são verdades por si só. Se é verdade, não tem por que jurar. Agora, isso significa que eu preciso negar fazer qualquer juramento? Não. Eu mesma fiz o juramento quando me formei em teologia, o juramento que os teólogos fazem. Às vezes nós somos chamados a fazer juramentos, mas o que o Tiago está querendo que a gente saiba é que nós não devemos depender de juramentos para dizer aquilo que é a verdade. Ah, mas eu não jurei, então tudo bem eu mentir. Não. Aquilo que nós dizemos deve sempre ser a verdade. Nós precisamos nos tornar confiáveis para as pessoas. Talvez uma das maneiras onde nós mais mentimos para as pessoas seja no oi, tudo bem? Tudo. Ou também quando nós dizemos 18 horas. Estarei lá às 18 horas e nós chegamos atrasados. A pontualidade é também uma maneira de ser confiável, de mostrar que nós somos verdadeiros, de valorizar o compromisso que nós estabelecemos com uma pessoa e valorizar o tempo dela. E Tiago finaliza falando sobre a oração. Ele fala, tá alguém sofrendo? Você está com dificuldades? Então faça uma oração. Converse com esse teu Deus. Você está feliz? Então louve a esse Deus, que não deixa de ser também uma oração. Tiago nos convida a orar em todos os momentos. Nós temos a tendência de orarmos só quando nós estamos passando por dificuldades. E o Tiago nos chama, nos lembra de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, de louvar a Ele nos momentos bons que nós estamos vivendo. E ele continua falando sobre a situação dos doentes. Ele fala que chame os presbíteros, os líderes, os pastores da igreja para orarem por ele, para colocarem as suas mãos sobre ele e fazerem uma oração. Tiago fala de diversas formas de oração. Nós podemos orar de maneira individual, nós podemos orar por outras pessoas. E ele fala aqui também sobre a confissão de pecados. Sabe, talvez você já ouviu tantas palavras e você reconheceu os seus erros. E agora o que eu faço, né? A gente pode ir para um irmão e confessar aquilo que nós fizemos. A confissão é um presente que Deus nos deu. Não é fácil mesmo chegar para alguém e abrir todos os nossos erros e falar dos nossos pecados, daquilo que talvez nem o nosso cônjuge saiba. Mas isso é tão necessário, e isso nos traz liberdade e, como diz ali também, isso nos traz cura. Às vezes nós estamos feridos por dentro e nós nos sentimos longe de Deus porque o nosso pecado continua ali. Sabe que para uma ferida ser curada, ela precisa ser aberta, ela precisa ser limpa, ela precisa ser tratada. É isso que a confissão faz. E eu quero animar você também a procurar alguém de confiança para conversar sobre os teus pecados. O Tiago não fala isso aqui em vão. É porque nós temos essa necessidade, eu tenho a necessidade de confessar os meus pecados para alguém. Você pode fazer isso também, confessar os pecados para ser curado. Eu desejo que essa palavra possa fortalecer o teu coração, possa te animar a orar, a confessar os teus pecados, a esperar pela justiça de Deus e a usar os recursos que Deus te deu de uma maneira que abençoe outras pessoas. Desejo que Deus guarde a você e a tua família e nós estamos à tua disposição também, se você quiser conversar conosco. Que Deus te abençoe.